Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu fiquei para dar uma resposta para vocês se a Bíblia fala da data exata, um período exato durante o ano do nascimento de Jesus. E antes de mais nada, quero dizer e desejar um Feliz Natal a todos. O que eu vou falar aqui nesse vídeo não muda em nada a nossa reunião familiar, e eu espero de todo o coração que esse Cristo ressurreto, esse Cristo que foi encarnado e depois morreu e ressuscitou por nós, ele viva em cada um de vocês, na família de vocês, na reunião de vocês, que ele seja o centro dessa festividade, dessa celebração que nós vamos fazer nesse Natal, que ele seja o centro de todas as coisas, mas principalmente o centro da vida de vocês, o centro da família de vocês, que vocês se reúnam como igreja e comemorem verdadeiramente que o Deus se encarnou e se fez presente e habitou entre nós. E ao habitar entre nós, que ele possa habitar em cada um dos nossos corações, fazendo mudanças e transformações na nossa vida. Mas vamos para a resposta agora. Vamos indicar qual foi, e se a Bíblia fala, da data específica do nascimento de Jesus. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é improvável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. E eu vou falar por quê. Existem três considerações e essa é a primeira delas. A primeira consideração é as condições climáticas. 25 de dezembro, naquela região ali entre Jerusalém e Belém, que são cidades próximas e cidades altas, é inverno durante o 25 de dezembro. É inverno muito rigoroso em algumas épocas do ano. As noites são muito geladas. E existem duas passagens bíblicas nos evangelhos que podem indicar que isso não está de acordo com o nascimento de Jesus. É improvável que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. A primeira delas é que as primeiras pessoas que receberam o anúncio do nascimento de Jesus foram pastores. E a Bíblia indica que esses pastores estavam no campo com as suas ovelhas durante a noite. Nenhum pastor em sã consciência vai estar durante um inverno gelado, que pode até nevar nesse período do ano, com as suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas durante a noite no campo. Então é improvável que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Só por causa desse relato já é improvável que ele tenha nascido. Outra ideia é a ideia de que José e Maria, um pouco antes do nascimento de Jesus, eles saíram de Nazaré e andaram por quilômetros, por pelo menos 200 de quilômetros de Nazaré até Belém. E imagina, eles tiveram que andar durante a noite também. Então, quem é o homem em sã consciência que ama a sua esposa, que vai andar com a sua mulher grávida durante um período de inverno em um lugar muito árido e também muito gelado, né? Durante as noites principalmente. Então, é improvável que José tenha feito isso durante o inverno, talvez ele tenha feito em períodos anteriores. É mais provável que, de acordo com as condições climáticas daquela região, que Jesus tenha nascido entre março, abril até setembro, outubro. Essas são as datas mais específicas. Nesse período de ano, onde as condições climáticas são mais quentes, é que Jesus tenha nascido por causa dessas situações e por causa dos relatos bíblicos. Outra consideração que eu gostaria de fazer: Zacarias era sacerdote e ele estava servindo no templo segundo o turno da sua família, o turno de Abias. Esse turno foi estabelecido por Davi e por Salomão, foi concretizado ali por Salomão, um turno de 24 famílias que serviam em 2 períodos do ano no templo, para organizar os serviços sacerdotais no templo em Jerusalém. Então, Zacarias estava ali servindo, e quando ele estava servindo, segundo o turno da sua família, ele recebeu o anúncio da gravidez de sua esposa Isabel. Então nós podemos indicar ali que Zacarias recebeu ali o anúncio, então nós podemos contar que Isabel ficou grávida naquele período do turno de Abias, ou seja, ele era do 8º turno, eram duas épocas do ano, 2 semanas no ano, ele servia basicamente entre maio e junho, e depois ele ia servir novamente somente em novembro e dezembro. Então, basicamente, Isabel ficou grávida de João Batista ou em maio, junho, ou em novembro, dezembro. Em alguns desses períodos, ela ficou grávida de João Batista. E nós sabemos que João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Então nós podemos contar 9 mais 6 meses. Nós podemos dizer que Jesus nasceu 1 ano e 3 meses após o anúncio da gravidez de Isabel. Então isso é básico. Então, se foi em maio, junho, Jesus nasceu em março e abril. Se foi novembro, dezembro, Jesus nasceu ou setembro ou outubro. Então dá para indicar claramente
que Jesus nasceu entre esses dois períodos, que é bem provável até pelas condições climáticas que ele tenha nascido entre esses dois períodos. Mas existe outro texto ainda que pode nos ajudar um pouco mais. Versículo 14 de João, do Evangelho de João, no seu capítulo número 1, diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Que o Verbo se fez carne, que Deus foi encarnado e ele habitou entre nós. Essa palavra habitou no original indica tabernaculou. Em que período a festa dos tabernáculos acontece? Em setembro e outubro. Então é bem possível que Jesus, talvez por essa indicação de João, tenha nascido ali em setembro e outubro. Então, de acordo com o turno de Abias, Zacarias estava servindo em maio, junho, no primeiro dos seus turnos durante o ano, e depois, 1 ano e 3 meses depois, Jesus nasceu lá entre os meses de setembro e outubro, porque a calendário judaico é totalmente diferente do calendário gregoriano. As meses às vezes ficam um pouquinho diferentes, mas o mês ali fica entre setembro e outubro, aonde Jesus teria nascido de acordo com essas especificações que a Bíblia indica. Mas isso não muda em nada, porque nós não vamos saber da data, nunca vamos ter uma revelação exata do dia e do mês, né? A gente não tem essa revelação bíblica e ninguém vai poder comprovar qual é a data específica, e também não importa tanto que, se importasse, Deus daria a data específica para a gente relatada na Bíblia, mas o que importa é que ele encarnou e que ele viveu entre nós, que ele morreu na cruz e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o que importa para a nossa fé. A nossa celebração de Natal, ela não pode ser perdida por causa do que eu estou falando aqui para vocês, mas ela tem que ser muito mais forte agora, que nós entendemos que Jesus encarnou e ele habitou entre nós. O Deus habitou entre nós e ele continua habitando no coração de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe, que você tenha um Feliz Natal e que seja cada vez mais rica essa presença de Deus, do Deus encarnado, do Deus ressuscitado no meio de vós. Um grande abraço, Deus abençoe a família de cada um de vocês e até o próximo vídeo.